vez. Bom dia. Alguns que não me conhecem, está vendo ali a Margarete, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos numa situação. E meu nome é Benedito Jefferson, sou procurador do Ministério Público do Trabalho, né? Estou aqui em Dourados, lotado na PTM desde 2010. E eu quero agradecer também a oportunidade, né, que vocês estão nos concedendo para que nós pudéssemos vir aqui um pouco e tratar de um assunto extremamente relevante à nossa sociedade brasileira, em uma área de atuação bem específica também, nevrálgica do Ministério Público do Trabalho, que é justamente o combate ao trabalho análogo escravo e ao tráfico de pessoas. Então o evento de hoje está sendo promovido diante de uma atuação do Ministério Público do Trabalho no aspecto promocional, não só apenas na questão repressiva, mas nós temos também um trabalho preventivo, e esse é um trabalho preventivo. Então, a título de Coordenadoria Nacional, nós temos desenvolvido aqui no estado do Mato Grosso do Sul esse projeto denominado Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Trabalho análogo escravo e Tráfico de Pessoas, que basicamente seriam vocês da assistência social, os CRAS, a porta de entrada, que estão ali na linha de frente, como eu sempre digo, a ponta de lança. E a respeito dessa temática de trabalho análogo escravo, quando nós temos falado esse tema, impressionante, que as pessoas até hoje, elas perguntam, mas existe mesmo o trabalho escravo no Brasil? Naquela percepção de que o trabalho escravo era o trabalho do tráfico negreiro, né, com cidadãos acorrentados em senzalas, sendo fustigados com chicote, carregando pedra, trabalho pesado. Mas essa é uma visão que nós tínhamos do trabalho escravo lá atrás. Hoje nós temos lidado no nosso cotidiano brasileiro com o trabalho análogo escravo na versão contemporânea, que são outras formas de submissão do ser humano ao trabalho escravo. E o trabalho escravo, ele é um crime, né? Nós temos tipificado no artigo 149 do Código Penal, e tem alguns subtipos, né? Algumas espécies do que seria o trabalho análogo escravo. Então, nós temos as jornadas exaustivas, o trabalho forçado, o trabalho degradante, né? E temos também o tráfico de pessoas. E o que mais nós temos visto hoje no Brasil é a submissão de trabalhadores a condições degradantes. O que é condições degradantes? São condições que rebaixam o ser humano abaixo do mínimo existencial, do patamar civilizatório mínimo. Então, quando você tem trabalhadores que estão dormindo no chão, no relento, barracos de lona, que não têm acesso à água potável, comida estragada, não tem sequer condições mínimas de higiene, não tem a proteção ao meio ambiente de trabalho adequado, essa é uma forma de trabalho degradante e disposição a situações análogas de escravo, que, diante da nossa legislação, tanto constitucional como a própria legislação ordinária, foge daquilo que o Estado brasileiro pactuou e aquilo que o ser humano tem de direito. Então, o que nós temos mais vivenciado na prática é a redução do trabalhador em condições degradantes. Então, assim, desde 1995, quando o governo brasileiro definitivamente ele declarou que existe sim o trabalho escravo no Brasil e que ele vai combater, foi criados os grupos móveis de fiscalização, com a participação inicialmente do Ministério do Trabalho e Emprego. De 1995 até 2022, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas de escravo. E o complicado é o seguinte, que nós temos percebido que ao longo dos anos, esse número tem crescido. E no nosso estado não tem sido diferente, infelizmente. Então, assim, no Mato Grosso do Sul, em 2020, foram resgatados 63 trabalhadores em condições análogas de escravo dentro do nosso estado, tá? Em 2021, 81 trabalhadores. Em 2022, 116. Este ano, até agora, 29 trabalhadores. E quem são essas vítimas de trabalho escravo no nosso estado? A esmagadora maioria, trabalhadores indígenas e trabalhadores paraguaios. Então, no nosso projeto
no nosso procedimento promocional aqui em Dourados, que a gente adotou, nós, com base em dados estatísticos, nós levantamos 5 municípios do nosso estado, de onde partem trabalhadores que são levados ou aliciados e são submetidos a condições degradantes em outras localidades. Então foi escolhido Dourados, Bela Vista, Antônio João, Amambai e Corumbá. Corumbá, via e mexe, tem resgate de trabalhadores em condições de escravo dentro do Pantanal, até em regiões difíceis de acesso. Esse ano, inclusive, foram feitos resgate de 7 trabalhadores paraguaios, numa região complicadíssima lá, que conseguiu com a ajuda de helicóptero. Então, os fiscais conseguiram chegar lá com a ajuda de helicóptero e conseguiram fazer o resgate. Eu, particularmente, no ano de 2021, eu resgatei cerca de 34 trabalhadores indígenas da aldeia Piraquá de Bela Vista, aqui na região de Cedeolândia, próximo já a Maracaju, e eles estavam na atividade, era soja, a atividade econômica ali era soja, e eles foram contratados para fazer a catação de pedras, a limpeza da área, para poder vir e fazer a colheita. Ano passado, em Ponta Porã, resgatei trabalhadores indígenas também, ali na questão do eucalipto. Eles estavam limpando a área para poder depois fazer o plantio da soja. Tinha até trabalhador menor de idade. Em Porto Mutinho foram flagrados também trabalhadores ali de Bela Vista, que foram submetidos a condições análogas de escravo. Trabalhadores de Amambai também são levados para outros rincões do estado e assim são submetidos. E são trabalhos, trabalhadores que exercem um trabalho manual, como eu disse, principalmente limpeza de área para plantio, limpeza de pasto, conserto de cercas. Ano passado nós resgatamos até uma quantidade consideravelmente grande, mais de 40 trabalhadores, que tinha na sua maior parte de trabalhadores migrantes de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Naviraí, para fazer o corte e o plantio da cana-de-açúcar. Coisa que tinha parado e volta novamente. Então, assim, quando a gente trata de números, a gente fala o seguinte: não é que a gente pode dizer assim, cresceu a quantidade. Na verdade, eu reputo que isso está se evidenciando com o passar do tempo, principalmente pelo acesso e as facilidades que a tecnologia nos dá. Então, nós recebemos denúncias, e as denúncias elas vêm ou por telefone, ou por acesso à internet, fotografias, vídeos. Então, assim, isso tem conseguido chegar até nós, até mesmo porque no nosso estado nós temos uma comissão estadual de erradicação do trabalho escravo que chama COETRAI, e na COETRAI, um dos membros da COETRAI é o coletivo de trabalhadores indígenas do estado, que tem um membro, inclusive ele é coordenador adjunto da COETRAI, e ele faz visitas esporádicas não, visitas contínuas nas aldeias, conversando com os trabalhadores indígenas, e onde ele obtém as informações. Ele é indígena, consegue visitar as aldeias, tem a confiança dos trabalhadores, e aí há relatos, isso é reduzido a termo, e é encaminhado para nós, a gente consegue então identificar onde está acontecendo. Então, por que nós estamos reunindo com as equipes dos CRAS? E assim foi feito lá em Bela Vista, isso foi feito em Corumbá, Antônio João e Amambai, e agora estamos fazendo com vocês. O objetivo maior é o seguinte: essas pessoas, elas são invisíveis, e nós precisamos torná-las visíveis à sociedade e principalmente ao amparo social das políticas públicas que os municípios têm, e que a missão de vocês tem sido colocada em prática, é justamente para que possa ser albergado essas pessoas. Então, a gente traz para vocês, em linhas gerais, e eu achei muito importante, quando a gente teve esse curso, foi no dia 24 de maio, se não me engano, que foi um curso promovido pela Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, que ajuda trabalha na formação dos auditores fiscais do trabalho, que são os auditores fiscais que estão na ponta, fazendo as fiscalizações, e na maioria delas com participação do Ministério Público do Trabalho, que ele aborda então essas questões principais de caracterização, como que funciona o fluxo de atendimento, a identificação, os órgãos atuantes, e aí está sendo ampliada essa rede de participação com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública da União,
Isso tudo num conjunto de ações integradas, cuja finalidade é justamente proporcionar ao trabalhador que ele seja atendido e que essa violação de direito ela cesse e seja reparada. Então, assim, explicando mais ou menos bem rápido como funciona o fluxo. Chega para nós a denúncia, ela pode ser diretamente ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, às polícias, como também através do Disque 100, né? E chegando para nós essas denúncias são encaminhadas ao Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo, a DETRA Brasília, e aí são montadas então as operações. Mas acontece também que aqui no nosso estado, como nós temos uma fiscalização do trabalho, um grupo rural que faz cotidianamente essas fiscalizações, a gente consegue, logo quando chega a denúncia, já fazer então essas operações, essas fiscalizações em loco. Então acaba sendo rápido. Então o órgão fiscalizador vai até as frentes de trabalho, até os locais onde há a denúncia, e aí vai com a participação do membro do Ministério do Trabalho, acontece também de membro do Ministério Federal e até da Defensoria Pública da União, e aí identificada a situação lá do escravo é feito o resgate. Feito o resgate dos trabalhadores, os trabalhadores são identificados, você tem que fazer toda a identificação deles, nome, endereço, filiação, números de documentos. Os trabalhadores flagrados em condições análogas de escravo, eles têm direito a benefício do seguro-desemprego, de 3 parcelas de um valor de um salário cada, então eles são catalogados, identificados, é feito o requerimento de seguro-desemprego. O contratante ou empregador que está se utilizando da mão de obra escrava, ele é então autuado, ele vai sofrer penalidade administrativa, autos de infração, ele vai para a lista suja do trabalho escravo, ele corre o risco de perder incentivo a financiamento, até mesmo financiamento de instituições públicas, bancárias, né? Ele vai ter que fazer o pagamento dos haveres trabalhistas, saldo de salário, verba rescisória, anotação do contrato de trabalho nas carteiras, adequação do meio ambiente laboral, muitas coisas têm que ser feitas, adequação de alojamento, fornecimento de água potável, lavatório, situações relacionadas ao meio ambiente como um todo. Tem um aspecto também de reparação à sociedade, isso chama dano moral coletivo, tem que pagar um valor considerável, tanto para a sociedade, e esse valor é revertido à sociedade, seja para equipar os órgãos públicos, os órgãos de amparo, as instituições assistenciais, do terceiro setor. Além disso, na maioria das vezes também, eles têm que pagar um dano moral para o trabalhador, pelo fato de ter sido explorado naquela situação. Feito isso, arrecadados esses valores, o trabalhador sendo assistido, ele vai para a sua casa. Tá, mas e aí? Como que faz então o pós-resgate? O que acontece depois do pós-resgate? E aí é onde nós entramos aqui agora, na capacitação de vocês, para que vocês entendam o que vai acontecer e com isso, né, possam ter contato com esses trabalhadores, ter contato com essas famílias e saber quais são as reais necessidades, o que eles precisam fazer, se eles estão cadastrados, né, no cadastro único da assistência social, se estão tendo acesso aos benefícios do governo, seja lá das esferas que for, se eles têm também acesso à saúde, a questão de documentação. Olha, até hoje acontecem situações de pessoas que não têm documentos básicos, né? Até mesmo como registro civil, CPF, aí não consegue abrir conta em banco. Então tudo isso faz parte da rede de atendimento para que essas pessoas então possa ser dado a elas a possibilidade então delas se tornarem cidadãos ativos e participantes do contexto social e com isso ter acesso às políticas públicas como um todo. E também, um fato importante, é que elas possam ter a possibilidade de serem encaminhadas, seja através de convênios, ou seja através de um encaminhamento direto, para os programas de qualificação e requalificação profissional, para que eles não corram o risco de cair no ciclo vicioso. Já aconteceu da gente resgatar trabalhador. Recentemente, eu participei de uma força-tarefa nacional e nós resgatamos 15 trabalhadores em condições análogas de escravo na região de Urubici, mês de maio, em Santa Catarina, na cadeia produtiva da maçã. E eram 12 trabalhadores do Maranhão e 3 trabalhadores do Pará. Um desses trabalhadores estava sendo resgatado pela segunda vez. Então assim, a situação de vulnerabilidade, a situação de miserabilidade é tão grande que eles acabam aceitando essas propostas e acabam se submetendo a situações degradantes, exploração da mão de obra, em troco de um pitel de um ganho, né? Porque eles precisam ter um sustento, a necessidade de sustento da família. Então assim,
é um trabalho que realmente tem acontecido, né, de uma forma, infelizmente, exploratória. Com relação ao tráfico de pessoas que são trazidas de outras localidades, seja do Paraguai, sejam migrantes, sejam trabalhadores indígenas que saem de uma determinada aldeia e vão para uma outra localidade e ali são explorados. Então tudo isso aí a gente tem procurado combater, só que nós precisamos também que todo o sistema atue em conjunto e principalmente a assistência social na porta de entrada, para que possa conhecer o fato e identificar o fato em si, né, a situação peculiar de cada trabalhador, de cada família, e promover então a inserção deles nos programas de assistência de renda, geração de renda e principalmente da qualificação e requalificação profissional. Então, assim, a proposta nossa hoje é que nós possamos trabalhar nessa perspectiva e que vocês tenham o conhecimento de como está funcionando isso na prática. Que assim, mas aqui em Dourados a gente não tem visto isso. Aqui em Dourados nós temos uma grande situação. Nós temos 2 aldeias indígenas, né? Inclusive, eu sei que tem um CRAS lá na aldeia Bororó. Então nós temos 2 aldeias indígenas e esses trabalhadores eles não param, eles saem para lá, saem para cá e eles são aliciados com propostas que acabam fazendo com que eles sejam submetidos a essas situações. E assim, no meio de tudo isso, tem os intermediários, né? Tem a gente diz assim, os empreiteiros que se aproveitam dessa situação peculiar e acabam fazendo essa ligação entre o trabalhador e quem necessita da prestação dos serviços. Então, além de ser um trabalho repressivo, é um trabalho que nós estamos aqui também no aspecto preventivo. A grande situação é o seguinte: nós precisamos conscientizar toda a sociedade da importância que é você respeitar os direitos mínimos. O que nós estamos trabalhando, na nossa perspectiva, é respeitar direitos mínimos. Nada mais que isso. Não é nada assim que extrapole o limite do razoável, mas é um patamar que foi estabelecido pela legislação que tem que ser observado. Que é o quê? Que é registro em carteira, que é o pagamento de salário no quinto dia útil e respeitar as condições do meio ambiente de trabalho adequada, proporcionando para o trabalhador que sai da sua localidade de origem e vai para uma outra localidade, que ele tenha acesso ao mínimo existencial, alojamento digno, um local em que ele possa ter um conforto e segurança do trabalho. Isso, na verdade, não é nada impossível de fazer. O empregador ele tem que ter ciência que existe um custo operacional em cima disso e que isso tem que ser respeitado. Que a partir do momento que o trabalhador ele não tem sido respeitado nele a dignidade da pessoa humana, com infração gravíssima à legislação tanto constitucional como a legislação ordinária e penal, os aspectos, a repercussão em torno disso extrapola não só o individual, mas também o aspecto coletivo. Então, eu quero assim agradecer imensamente pela disposição que vocês estão tendo de hoje vir participar disso. O curso, na verdade, são algumas palestras, você já pôde assistir, né? Tem a participação de alguns auditores fiscais do trabalho, tem vídeos que mostram operações realizadas, flagrantes de trabalhadores em condições análogas de escravo. Então tem algumas definições importantes. Tem um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido lá no Mato Grosso, que chama Ação Integrada, que é justamente relacionado ao que é feito com os trabalhadores e com as famílias pós-resgate, algo que também nós possamos pensar e construir isso aqui no nosso estado. Mas para isso a gente tem que contar realmente com a participação ativa de todos os atores, né, diretamente envolvidos. Desde a fiscalização do trabalho, que vai lá na ponta conosco, o Ministério do Trabalho, que acompanha os resgates, que faz os devidos procedimentos na intenção de reparar a lesão ao trabalhador, como também a rede de proteção assistencial, que são vocês, que estão ali dia a dia, atendendo as famílias, conhecendo a realidade social de cada uma delas. E o importante é trazer realmente isso, a identificação, a catalogação de cada um e a devida inscrição, né, nos programas assistenciais, o aspecto também da documentação e o encaminhamento a programas de qualificação e requalificação profissional. Então, assim, a minha fala foi essa. Eu não quero também extrapolar muito, porque tem o curso, né, o vídeo que vai ser transmitido. E aí, com relação à dinâmica, vocês fiquem bem à vontade, né, com relação às pausas, algumas observações, e eu vou pedir licença, deixar vocês à vontade, mas basicamente seria isso: dar um start, né, um pontapé inicial, e quem sabe no segundo semestre a gente consiga fazer algo mais específico.
específico ou algo novo que a gente possa trazer de conhecimento para vocês. Seria isso. Obrigado, tá?